estamos tratando já do assunto sobre as profecias apocalípticas, e um dos discursos mais discutidos na vida de Cristo aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus, em resposta a uma pergunta dos discípulos, fala dos eventos que ocorrerão antes da sua segunda vinda. Um assunto que interessa a todos nós. Jesus começa a descrição apocalíptica do futuro com os eventos que vão suceder durante a vida dos discípulos. Daquele ponto, ele se move para o futuro através do que frequentemente chamamos da Idade das Trevas e termina com o seu retorno em glória. É interessante que ele começa com Roma pagã, o quarto reino de Daniel, que está registrado em Daniel 7. Então, veio um período de tribulação e terror durante a Idade Média, seguido pelos sinais que indicam o término desta tribulação. Finalmente, seu discurso termina com a ilusão e enganos dos últimos dias, exatamente por volta quando Jesus estará voltando a essa terra. O tema de hoje será Jesus e as profecias apocalípticas. Pastor Edilson, vamos começar logo comentando o contexto de Jesus e as profecias apocalípticas. Qual é esse contexto, como nós podemos entender isto? Veja, Jesus também proferiu uma profecia apocalíptica, a exemplo de outros personagens na Bíblia, como Daniel, como João, no livro de Apocalipse, como Paulo, no livro de Tessalonicenses. Como outros escritores bíblicos, Jesus também tem uma porção apocalíptica. E ele segue aqui os mesmos padrões, a mesma direção que os outros apocalípticos bíblicos. Ele traz um evento final como sendo o mais importante. No caso, a sua vinda, o seu retorno a esta terra. Outro elemento importante, usado por outros apocalípticos, é a repetição e a ampliação. Jesus Cristo aqui, nesse capítulo 24 de São Mateus, que nós poderíamos usar Marcos 13 ou Lucas 21, mas preferimos usar o capítulo 24 de São Mateus, revela claramente três porções, três sequências, começando nos seus dias e indo até o evento principal, que é, no caso, a sua vida. Há um contexto muito interessante. Jesus Cristo, ao proferir esse sermão, ele já estava no final do seu ministério. A maioria das pessoas os estudiosos colocam o proferir desse discurso escatológico, apocalíptico, na terça, alguns até na quarta-feira, antes de sua crucifixão. Portanto, as últimas palavras das pessoas normalmente são importantes. E nós temos que colocar isso no seu devido contexto. E aí que vem, Jesus Cristo estava sentindo já as pressões daquela última semana, a sua entrada triunfal, os diálogos que ele havia tido com os líderes judeus que tentavam, armadilha após armadilha, pegá-lo para terem uma justificativa para a sua morte. E Jesus Cristo, então, diante desse contexto em que ele vê que não está sendo recebido, ele chora diante de Jerusalém. Ele simplesmente demonstra toda a sua amargura pela liderança do povo não ter aceito a sua mensagem. E ele fala mais uma vez que, infelizmente, aquela cidade que ele gostava tanto, aquele templo tão maravilhoso, construído de forma tão suntuosa, aquilo seria finalmente destruído. E os discípulos ficaram preocupados em relação a toda esta colocação de Jesus e o sentimento emocional de Jesus Cristo antes de proferir esse sermão. Vamos entrar propriamente dito no texto bíblico. Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 1 ao verso 3, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Bem, aqui nós temos então um contexto da história, como aconteceu isto. Agora, pastor Paulo, quais eram as preocupações principais dos discípulos ao fazerem essas perguntas a Jesus? Jesus, na verdade, tentou muitas vezes explicar aos discípulos a sua missão aqui nesta terra, e eles não compreendiam bem a missão de Cristo.
finalmente, Jesus agora está diante deles, nesse discurso, como diz o professor Valiante, e ali Jesus abre a cortina do tempo e esboça os eventos que ocorrerão antes da sua segunda vinda. E os discípulos, curiosos em querer entender mais sobre isso, fazem 3 perguntas. A primeira pergunta é: quando acontecerão estas coisas? Está nos versos 15 a 20. E a segunda: qual será o sinal da tua vinda? Está nos versos 21 a 31. E finalmente, qual será o sinal do fim dos tempos? Encontramos dos versos 4 a 14. E é interessante que Jesus começou a responder da última pergunta. E Jesus começa respondendo esta última parte: qual será o sinal do fim dos tempos? Depois Jesus passou para a primeira: quando acontecerão essas coisas? E finalmente Jesus vai para a parte central nessa discussão com os discípulos com respeito ao clímax final da história deste mundo. Vamos entrar então nessa na primeira resposta, vamos dizer assim, que seria a última, né? Essa sequência, vamos dizer assim, de Mateus agora 24, de 4 a 14, e especialmente no verso 5, diz: pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Qual é esta condição, desta colocação aqui? Os eventos religiosos que nós vemos hoje, pastor Edilson, os eventos sociais, naturais, Jesus realmente estava predizendo aquilo que estaria acontecendo. Pessoas vindo em nome dele, mas na realidade não representam devidamente ele. Às vezes como embaixadores, ou nomeados como embaixadores dele, ou pretensos embaixadores, às vezes como até pessoas que se dizem ser o próprio Cristo. Eu creio que todos nós temos o conhecimento de certos indivíduos aqui e ali que se autodeclaram: eu sou o INRI Jesus, ou sou Jesus, ou sou a encarnação de Jesus e tudo mais. Mas não há dúvida nenhuma que aqui algumas pessoas viriam dizendo ser o Cristo, mas não tendo as verdades de Cristo. Esse aspecto é importante. E nós gostaríamos de caracterizar esse contexto como aquele onde a vinda de pessoas ou organizações que estão pretensamente em nome de Cristo, ou se consideram ser Cristo, mas não seguem os ensinos de Cristo, estes são os falsos. E veja que há um certo ardil aqui muito bem estabelecido por esses indivíduos, que enganariam, se possível. E Jesus Cristo adverte que ninguém vos engane, porque esse tipo de gente vai vir. Isso é exatamente o que Jesus diz: enganarão a muitos. Hoje as pessoas são iludidas muitas vezes por sentimentos, que os sentimentos podem estarem equivocados. São levados por emoção e não por entender realmente a palavra de Deus. E então podem serem realmente iludidos e enganados. Pastor Edilson, então, quais outros eventos que Jesus está determinando que estaria acontecendo? São vários deles. Esses eventos estão aqui relacionados do versículo 6 até o versículo 13. Por exemplo, alguns deles: guerras e rumores de guerras. Ele fala também de nação contra nação, reino contra reino. Ele fala de fomes, de terremotos em vários lugares. E ele fala de que haveriam perseguições às pessoas que estivessem ao lado da verdade, do Cristo verdadeiro, em contraste com os falsos cristos, sofreriam atribulações e perseguições, e alguns seriam até mortos em consequência desta opção pelo Cristo correto. Seriam odiados por todas as nações. Há uma marca muito interessante que caracteriza este evento. Diz: e por se multiplicar a iniquidade, verso 12, o amor se esfriará de quase todos. Agora, temos que observar que estes sinais, eles são chamados os sinais dos tempos. Por quê? Porque falsos cristos existiram até mesmo nos dias de Jesus, alguns que queriam ser o Messias. Existiram durante toda a história do cristianismo até aqui. Fomes, não é uma peculiaridade dos nossos dias. Guerras, muito menos, embora haja sempre um crescente, um aspecto em que essa vai se tornando cada vez mais presente o evento.
É o caso dos terremotos. Lógico que existiram terremotos no passado, mas hoje os terremotos vão se tornando mais intensos. Então, essas marcas todas, elas refletem uma história, um período muito especial, onde Jesus Cristo estaria sendo pregado, mas em contraste com isto, algumas coisas aconteceriam. E a pior delas, o amor de quase todos se esfriaria. Isso é uma característica. É uma que característica. estamos vendo hoje, é uma característica muito marcante dos nossos dias. As pessoas não têm mais essa sensibilidade, Exatamente. Estão perdendo a sensibilidade de auxiliar o próximo, de amar o próximo, de enfim, sentir o que as outras pessoas estão sentindo. Então, estes são os chamados sinais dos tempos. Agora, nestas relações proféticas de Jesus Cristo, essas 3 sequências, nós temos também aqueles são os sinais da vinda de Jesus Cristo, que são sinais específicos, então. Como, por exemplo, nesta primeira sequência, o versículo 14. Pedimos ao pastor Paulo que comente um pouquinho a respeito do verso 14, que diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim." Exatamente. Veja que, como disse o professor, esses sinais colocados anteriormente, eles não são sinais do fim, mas eventos que acontecerão enquanto o povo de Deus espera pelo fim. Fim. Agora, um sinal do fim que Jesus deixou bem claro está no verso 14, como o senhor leu, a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho a todo mundo é um desafio muito grande, porque outros sinais independem de nós. Agora, o cumprimento desse sinal depende de cada um de nós de levarmos este Evangelho aos nossos semelhantes. Perfeito. Obrigado, pastor. Isso é um convite para todos nós, estamos participando na divulgação do Evangelho. E uma das maneiras que Cristo escolheu para que o Evangelho fosse expandido era o nosso testemunho. Quando nós testemunhamos, quando nós falamos do que Cristo tem feito na nossa vida, estamos testificando, estamos falando da volta de Cristo. E devemos ficar alegres com a pregação do Evangelho. Porque se eu estou percebendo hoje que o Evangelho está sendo pregado, é porque Jesus Cristo está às portas. Ele está realmente para voltar. Perfeito. Agora vamos caminhar um pouquinho mais na lição e no estudo que estamos fazendo neste programa, que fala a respeito das grandes profecias apocalípticas e Jesus, então, dentro deste contexto todo. Ele fez uma resposta, deu uma resposta a uma das perguntas que os discípulos haviam feito. Quando acontecerão estas coisas? As coisas aqui, que coisas são essas? Que coisas são essas? Pastor Edilson, que Veja, coisas? O contexto claramente indica. Eles estavam todos felizes, radiantes, como já dissemos, de mostrar a Jesus a reforma. O templo estava em reforma naquela época, estava em ampliação, embelezamentos eram feitos. E os discípulos foram lá e tentaram mostrar para Jesus. E Jesus, ao contrário da satisfação deles, mostrou um sentimento de que aquele templo seria em breve destruído. E eles perguntaram, então, quando isto vai acontecer? Quando estas coisas? Que coisas? A segunda sequência, então, responde a esta inquietação dos discípulos. Quando? E então Jesus Cristo agora faz uma alusão direta ao profeta Daniel. Quando que virão estas coisas? Vocês que estudam, diz Jesus Cristo, especialmente no versículo 15, o livro de Daniel, perceberão que quando vier aquele poder descrito lá no capítulo 9, o último versículo do capítulo, este poder, quando ele vier, ele realmente vai destruir. E esse poder já estava presente. Era o poder romano. Jesus Cristo estava dizendo claramente que o poder romano viria e destruiria o templo, destruiria a cidade de Jerusalém. Só que, naturalmente, ele não poderia dizer nesta linguagem o poder romano. E por isso ele disse, vocês que leem o livro de Daniel, vocês sabem daquilo que eu estou falando. É aquele poder que já está presente. E este poder irá realmente acabar por destruir a cidade de Jerusalém. E foi o que aconteceu quando nenhuma pedra ficou sobre outra na destruição do ano 70. Ele usa a palavra abominação para identificar esse poder. E isso realmente aconteceu por volta do ano no ano 70. Da nossa era. Agora, que instruções Jesus deu especificamente ali para os discípulos, e exatamente nesse contexto de Mateus 24, 16 ao verso 18,
Jesus diz algumas especificações claras aos discípulos para aquelas pessoas que viviam naquele tempo. Então era uma profecia que ia muito breve se cumprir. Essa profecia se cumpriria nos dias dos próprios discípulos. Muitos ali teriam oportunidade de ver o cumprimento dela. E Jesus deixou um conselho: saiam, busquem um lugar de refúgio. Jerusalém será destruído, o templo será destruído. E aí vem então o conselho de Jesus: vocês devem sair. Quando perceberem que esta abominação se aproxima, Jesus deixou os indicadores, vocês devem sair. E é interessante que Jesus disse: vocês devem sair com urgência. Então deu um sentido de urgência ao convite de Jesus para que eles não fossem destruídos juntamente com Jerusalém. Aqueles que obedeceram 70 anos depois dessa profecia realmente puderam se salvar, não é? Isso tem uma lição para nós hoje. Nós devemos estar atentos ao estudarmos as profecias apocalípticas, cuidarmos com a nossa vida, o nosso relacionamento, o estudo da palavra de Deus e colocarmos a nossa vida de acordo com os princípios e com as orientações da Bíblia. Agora, nos versos 21 e 22, pastor Edilson, fala das grande tribulação. O texto diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A partir da queda, na realidade, de Jerusalém, Jesus aponta então para esta grande tribulação, referindo-se a Daniel 7, verso 25. Como é que nós podemos entender este contexto e esta grande tribulação mencionada por Jesus? Veja, os judeus imaginavam que a grande tribulação seria a destruição de Jerusalém no ano 70. E Jesus Cristo disse: opa, espera aí, haverá uma tribulação muito pior ainda, que aguarda aqueles que forem obedientes à minha palavra. E esta é chamada da grande tribulação. É um período considerado como o grande período da Idade Média, que vai, como nós entendemos, durante esse período de supremacia, desse poder eclesiástico caracterizado por Roma, como bem descrito em Daniel no capítulo 7, que teria então um período para atribular, para perseguir a igreja de Deus. No caso, nós poderíamos contar desde o ano 538 até o ano 1798. Este é o período dessa grande tribulação. E durante este período nós sabemos que realmente a igreja de Deus foi sacudida. Muitas pessoas perderam a sua vida por testemunharem, por pregarem o evangelho do reino de Deus. E este princípio que regeu o mundo, ele foi abreviado de acordo com a descrição de Jesus Cristo. Quer dizer, houve um tempo em que isso deveria ser interrompido. Houve um tempo em que isso deveria parar. Esta seria uma grande tribulação muito pior do que aquela que os judeus passaram. Que eles estavam pensando que seria a destruição de Jerusalém. Então, o contexto dos versículos de 15 a 28 devem ser compreendidos sempre à luz de Daniel, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 7, para que nós tenhamos uma compreensão dessa grande tribulação. Uma visão mais completa sobre todo esse assunto. Pastor Paulo, teria uma colocação. É interessante que os seus discípulos tivessem uma clara visão do que aconteceria no futuro. Eles não suportariam. Por isso que Jesus colocou ali a destruição de Jerusalém, sem dar muitos detalhes quanto ao futuro, porque senão eles ficariam abalados diante do que viria no futuro em relação à igreja de Deus enfrentaria. Agora, pastor Edilson, será que por ocasião da segunda volta de Cristo também haverá um tempo de tribulação, como diz a palavra de Deus? Não há dúvida que sim. Veja, todos esses grandes momentos, o povo de Deus, em certo sentido, passa por tribulações. Para os judeus que viveram no ano 70 foi uma grande tribulação. Os cristãos não tiveram dificuldades em termos de vida, mas sem dúvida nenhuma, fugir, ir para um lugar, sair, mudar-se, esconder-se, não é uma situação muito simples. Verem queridos padecendo não é uma situação fácil, era uma tribulação. Há uma tribulação grande, como já descrevemos, durante esse período de 1260 anos. Mas certamente, pastor Edson, haverá uma tribulação também, significativa, e para dizer existencialmente maior
com aqueles que estiverem vivendo justamente antes da volta de Jesus Cristo. Agora, dentro deste capítulo, ainda nós encontramos aqui no verso 27, capítulo 24 de Mateus, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como é que podemos compreender esta questão de todas as pessoas, assim vai ser a vinda, a volta de Jesus? Essa manifestação gloriosa de Jesus Cristo, né? Nós percebemos que aqui novamente no verso 27 nós temos um exemplo de não um dos sinais dos tempos. Tribulação é um sinal dos tempos, ocorreram e ocorrerão durante a história da igreja cristã. Os fiéis passarão por isso. Mas há um sinal aqui da vinda de Jesus Cristo. E esse sinal é estabelecido como um relâmpago que sai e se manifesta no céu todo, e todos têm a oportunidade de ver. Em outras palavras, a vinda, a manifestação de Jesus Cristo, a vinda do Filho do Homem, será algo que todos verão. E esse tipo de ideia repercute na profecia de João, onde ele diz que todo olho verá. Paulo insiste que todo olho verá. Portanto, é importante nós termos em mente que um dos sinais da volta de Jesus Cristo não é o Cristo aparecendo lá numa cidade no interior de Pernambuco, ou aparecendo em Nova York, ou aparecendo em Paris, ou qualquer uma das grandes cidades do mundo. Não, será um evento tão cataclismático, cósmico, que toda a humanidade presente verá. Como isso será? Como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. Um exemplo que Jesus Cristo usou. Perfeito. Agora, o capítulo 24, ainda agora no verso 29, fala que logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Pastor Paulo, quais são esses sinais que nós vamos ver junto à natureza, que apareceram junto à natureza? São sinais cósmicos. E é interessante que de 1700 a 1844, nós vemos uma sequência desses sinais. Por exemplo, o grande terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1755, o dia escuro, em 1780, o juízo sobre a besta, em 1798, a queda das estrelas, em 1833, e o começo do juízo, em 1844. Esses são sinais cósmicos junto à natureza que a humanidade pôde comprovar, pôde ser sentida. A Igreja Adventista identifica como o terremoto de Lisboa em 1775 e esse escurecimento do Sol em 19 de maio de 780 e a chuva de meteoritos em 13 de novembro de 1833 como sendo esses sinais preditos aqui por Jesus nesta profecia mencionada em Mateus 24, verso 29. Agora, pastor Edilson, quais foram, então, qual foi a resposta, melhor dizendo, de Jesus com respeito à pergunta que está no verso 3? Qual será o sinal da sua vinda? Agora, então, Jesus Cristo concentra-se nessa terceira sequência naquilo que é mais importante. Mais importante sempre no fim. Deixou para o final. Não, deixou para o final. Ele já havia dado algumas dicas, que são os sinais da vinda, no verso 14, como nós comentamos, o evangelho do reino sendo pregado. Ele falou um outro sinal, que será como se mostra no céu um raio, assim também será a minha vinda, né? Todo olho verá. E agora, então, existem características aqui importantes de como será realmente a volta de Jesus Cristo. Poderíamos ler, talvez... Aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Pois não. Então, podemos ler, então, esse texto para ficar mais claro? Excelente. O verso 30 e o verso 31 de Mateus 24 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Como é que podemos compreender claramente esta resposta de Jesus à questão dos... É um sinal do Filho do Homem. É um sinal claro da vinda de Jesus Cristo. Todos os povos da terra, porque todos estarão vendo,
Haverá um momento cósmico em que todos estarão sintonizados neste retorno de Jesus. Jesus não descreve aqui exatamente como serão os sinais desse Filho do Homem, mas o livro Grande Conflito nos ajuda a compreender um pouco esse cenário. Ela fala, Ellen White, a autora, comenta de que aparece um sinal no céu. Uma nuvem negra, escura. A aparência é do tamanho da metade da mão de um homem. E esta nuvem, ela vai se aproximando. E na medida que ela se aproxima da terra, ela vai se tornando muito mais clara, muito mais brilhante. Por quê? Porque é Jesus Cristo vindo, assentado no seu trono, e juntamente com ele, uma multidão, miríades e miríades de anjos que o acompanham neste evento grandioso. E agora, este Filho do Homem, que está sendo visto por todos, ele permanece nessa nuvem. Uma das características marcantes do retorno de Jesus Cristo a essa terra não será que Jesus Cristo realmente pisará aqui. Ele não virá a esta terra. Porque algumas pessoas, e nós sabemos que Satanás tentará de todas as maneiras imitar o retorno de Jesus Cristo, tentando de uma forma fantasiosa, numa tentação incrível, quase que insuportável aos eleitos, de imitar a volta de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo será visto por todos e permanecerá nas nuvens. E agora então, estes seus anjos, como diz aqui, diante do soar, do clangor de trombetas, muito barulho, diríamos assim, no bom sentido da palavra, com alarido, com aquele momento triunfal, estes anjos descem à terra. E descem nos 4 cantos da terra. Isso quer dizer, toda a terra é percorrida pelos anjos, que agora recolhem os eleitos de Deus. Os fiéis, alguns estavam mortos e são ressuscitados, alguns se encontram vivos nesse momento. E todos eles, vivos e mortos, são conduzidos então agora para junto de Jesus Cristo nas nuvens. Essa é a descrição maravilhosa que percebemos aqui de como será a volta de Jesus Cristo. Uma descrição lindíssima da palavra de Deus e que nós podemos, através do estudo da sua palavra, compreender claramente como acontecerá e como vai ser a vinda de Jesus. Pastor Paulo, uma colocação. Fazendo um paralelo entre Jerusalém e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo agora que esperamos, eu creio que houve da parte daqueles que obedeceram o ensinamento de Jesus Cristo e deixaram Jerusalém para não participar da queda e da destruição dela, eu creio que trazendo para os nossos dias, quando este sinal aparecer, que é Jesus Cristo com seus anjos voltando para buscar os seus escolhidos, haverá 2 grupos. Aqueles que estarão preparados e de braços abertos, dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Em contraste, aquele grupo que não se preparou, não seguiu as instruções, não deu a devida atenção aos sinais que demarcam, né, a proximidade do fim da história deste mundo. Por isso que, quando eu leio este verso, eu fico pensando de que eu devo me preparar para estar entre esses que receberão a Jesus Cristo, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Maravilhoso, é interessante nós estudarmos isto para nos preparar, estarmos atentos a esses acontecimentos históricos e proféticos. O nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela já fala no seu próprio nome o advento adventista, a expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que o pastor Edilson pudesse fazer um resumo daquilo que nós estudamos neste capítulo 24 de Mateus, para que nós possamos rever e termos realmente em mente qual a explicação que Jesus estava dando e a profecia que Jesus estava apresentando, para que nós tenhamos em mente realmente que estamos vivendo no tempo que Jesus profetizou. Muito bem. Nós temos 3 sequências, como nós percebemos. Existem também evidências de que Jesus Cristo falou de sinais dos tempos e alguns sinais da sua vinda. Nós temos que fazer a distinção, ele mesmo fez. O que tem que deixar bem claro no contexto, Jesus faz isso de forma magnífica, é que nós não deveríamos estar preocupados com os sinais em si. Ele gasta o resto do capítulo
24 e o capítulo 25 de São Mateus, tocando exatamente nesse particular. Que muitas pessoas ficam detidas nos sinais, falam de guerras. Uma guerra agora, assustado, agora Jesus Cristo vai voltar. E agora vai, e agora vai. E essas pessoas vão perdendo o senso da expectação. Estes são indícios, são pistas, são tijolos sendo colocados no muro, ou peças de um quebra-cabeça. Mas o mais importante não são os sinais em si. Eu não devo ficar alegre porque vejo guerras, ou rumores de guerras, ou fome, ou terremotos, porque Jesus Cristo está próximo. Eu devo estar alegre porque o Evangelho do Reino está sendo pregado, e mais ainda, porque eu deverei estar entendendo que estes sinais me ajudam a me preparar para este evento. Então, a vigilância e o preparo são os elementos indispensáveis colocados nesta profecia de Jesus Cristo. Portanto, eu acho que nós devíamos ser chamados a atenção a nos concentrarmos realmente em estarmos não preocupados exatamente com os sinais, mas estarmos preocupados em: estou eu preparado para encontrar-me com Jesus Cristo? Essa deve ser a nossa preocupação, a nossa visão agora de como nós devemos estar para a ocasião da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Paulo, as suas considerações finais para o nosso programa. Eu gostaria de colocar diante dos nossos amigos que os propósitos dos sinais. Eu enumerei aqui 4 propósitos, gostaria de compartilhar neste final. Primeiro, como foi mencionado pelo professor Edilson, sinais não foram dados para marcarmos datas. Devemos cuidar muito com a marcação de datas com respeito à volta de Jesus. Já não temos que marcar data Não nenhuma. podemos. Segundo, era para conservar em nossa mente a promessa da vinda. É como nós estamos numa estrada, né? Encontramos as placas indicando se estamos na direção certa. Perfeito. Então, os sinais são estas placas que estão mostrando para nós e que altura nós estamos na nossa caminhada. Estamos perto de chegar. Então, devemos conservar em nossa mente essa promessa da volta de Jesus. Terceiro, manter viva a nossa expectativa e a nossa esperança. Cada sinal que se cumpre é um momento de nós acendermos a chama desta esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, os sinais são dados, estão aí, para proteger-nos dos enganos satânicos, que são muitos hoje, e levar-nos a perseverar. E aquele que perseverar até o fim, chegará lá. Pastor Edilson, também as suas considerações finais. Quem sabe pudesse destacar a nossa prontidão e vigilância? Não há dúvida, eu acho que nós temos que notar muito bem essa necessidade de estarmos sempre prontos para encontrarmos com Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? O que diz Jesus no capítulo paralelo de São Mateus, lá em Lucas. Será que o nosso amor já não se esfriou? Eu acho que esse capítulo nos traz a luz, nos traz a reflexão de que devemos hoje estarmos prontos. Se eu soubesse que um ladrão iria me atacar hoje, eu estaria preparado. E é exatamente esse exemplo que Jesus Cristo nos dá. Nós devemos estar preparados todo o tempo, porque pode ser que, se eu morrer hoje, Jesus Cristo já tenha voltado para mim. Jesus, para complementar, vamos dizer assim, a explicação que estava dando aos discípulos, ele faz logo a seguir, no capítulo ainda 24, verso 25 e diante, 45 e diante, aliás, depois no capítulo 25, ele fala de algumas parábolas. Exatamente. Para que nós estivéssemos atentos, preparados, não? São 4 parábolas, e nessas parábolas ele indica exatamente que tipo de preparo, que tipo de vigilância eu devo ter. Na primeira parábola, a parábola do bom e do mau servo, indica que a demora poderá afetar a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. E nós devíamos estar atentos a isso. Na segunda parábola, a famosa parábola das 10 virgens, indicam o quê? Que eu devo estar preparado com o poder do Espírito Santo a todo tempo. E que mesmo que tarde o noivo voltar, ele voltará. Há um certo sentido de tardância, mas ao mesmo tempo um sentido de urgência, e a vigilância deve ser presente. A terceira parábola é a famosa parábola dos talentos. Eu devo colocar à disposição de Jesus Cristo todas as minhas energias, tudo aquilo que eu tenho e sou, para a pregação do Evangelho, e empregar da melhor maneira possível. E a última parábola, a parábola do grande julgamento, onde Jesus Cristo então diz a um grupo: vinde benditos de meu Pai, possui por herança
aquilo que eu vos preparei. E para outro grupo ele diz justamente ao contrário, que eu nem gosto de usar essa expressão, ao contrário, mas no fundo, Jesus Cristo, ele convida a todos a verem nos outros, nessa parábola do grande julgamento, como a ele mesmo. Vede nas pessoas Cristos. Portanto, o que vocês fizerem às pessoas, estarão fazendo por mim. E este é um sinal de vigilância.